Abra sua Bíblia comigo, querido, lá em Efésios capítulo 4, verso 27. Verso pequenininho, Efésios 4, 27. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 4, verso de número 27. Apenas o verso de número 27. Efésios 4, 27. Vamos orar antes de nós estarmos lendo esse texto e meditar na palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos mesmo assentados. Pai querido, nós nesse momento, ó Deus, queremos mais uma vez, como de costume temos feito aqui neste santuário, entregar e confiar às mãos do Senhor, Espírito Santo, esta palavra que temos a entregar à vida da tua igreja. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir os nossos corações e trazer, ó Deus, um quebrantamento, um temor, uma correção à nossa vida, a fim de que nós possamos, ó Deus, viver sempre atentos e vigilantes, observando aquilo que a tua palavra nos recomenda. Nós, nesta hora, Pai, colocamos o coração, a mente de cada pessoa que está aqui diante do Senhor e repreendemos toda influência do maligno contra as nossas vidas. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de distração, todo espírito de incredulidade, todo espírito que quer trazer peso, cansaço, apatia. Nós os repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer vida aos nossos corações através da tua palavra revelada nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios 4, verso de número 27 apenas. A Bíblia diz assim: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Nessa noite, irmãos, eu quero meditar sobre esse tema, não dando lugar ao diabo. Pastor, por que dessa palavra? Normalmente as pessoas, quando elas vêm à igreja, elas têm aquela expectativa, e é uma expectativa correta, e elas desejam, e muitos até falam isso, que vem para ouvir de Jesus, mas de repente o pastor fala do diabo. Mas o diabo está na Bíblia. Há uma orientação bíblica sobre o cuidado que eu e você precisamos tomar com ele, e por isso nesse texto a Bíblia é clara dizendo: nem deis lugar ao diabo. Uma das coisas que tem me preocupado, irmãos, é que nesse período que nós estamos vivendo, um período diferente, um período desafiador, há muitas pessoas que estão dando lugar ao diabo, ao maligno. Preste atenção. E hoje o que mais me preocupa é que as pessoas estão dando lugar ao maligno, ao diabo na mente. Aquilo que Satanás vem falando à mente das pessoas, ao ouvido das pessoas, aquilo que ele vem gerando como enfermidade emocional, psicológica, e vai criando deformidades no coração, é uma coisa assustadora. Há um tempo atrás eu atendi uma adolescente que me causou espanto, porque eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. O que acontece? A mãe chega com essa adolescente, uma menina de 14 anos, que já tentou suicídio não sei quantas vezes. A mãe relatou quantas vezes ela tinha tentado suicídio, e de repente a gente começa a conversar, a tentar entender como é que aquilo estava acontecendo com uma menina de 14 anos, uma menina criada e nascida num lar evangélico, numa casa de crentes, de uma igreja e de uma comunidade crente da nossa cidade, e ela já tinha tentado diversas vezes o suicídio. Como isso é possível? E o que me chocou, irmãos, aquilo que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto um negócio desse, é que o diabo conseguiu de uma maneira muito diferente entrar na mente dessa menina e levá-la a um desespero existencial, algo que eu ainda não tinha percebido dessa forma. E como é que isso aconteceu? Na conversa a gente conseguiu chegar a esse ponto, e o que acontecia com essa adolescente é que quando ela se olhava no espelho,
ela ia pentear o cabelo, ela ouviu uma voz dizendo na mente dela que ela era feia, horrorosa, e ela só ouvia na sua mente uma descrição de todos os defeitos que ela não tinha, mas que o diabo sussurrava na mente dela. Isso acontecia quando ela se olhava no espelho. Ela não gostava de se olhar no espelho, e por causa disso ela foi convencida, por causa dessas vozes na mente que ela ouvia quando se olhava no espelho, ela foi convencida de que ela realmente não valia coisa alguma, que a sua vida era um estorvo para a sua casa, e ela tentou suicídio várias vezes. A Bíblia diz: e nem deis lugar ao diabo. O que tem de gente dando lugar ao diabo não é brincadeira, e inclusive muitos crentes. É impressionante, porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos convertemos a Jesus, uma das coisas que o Senhor faz é nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas hoje parece que muitos crentes estão saindo da liberdade para a escravidão. Parece que muita gente está saindo da liberdade para o jugo de Satanás. Estão dando lugar ao diabo novamente na sua vida. Quando nós nos convertemos a Cristo, uma das coisas que Ele faz, a primeira e mais importante naquele momento, é nos libertar, nos dar a vida eterna, e depois o Senhor nos confere dons para servi-lo. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente hoje sendo convencida pelo diabo que está na hora dela dar um tempo na sua vida ministerial. Quanta gente parada dentro da igreja, inútil no reino de Deus. O diabo convenceu ela de que ela deve entregar o seu ministério, entregar aquilo que Deus lhe confiou. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquela parábola que você e eu encontramos ali nos evangelhos, quando Jesus fala daquele senhor que vai viajar e chama os seus servos e lhe entrega talentos para que eles pudessem trabalhar, aquele negócio é sério, aquilo é para mim e para você. O Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, Ele já está voltando, e Ele vai cobrar de mim, de você, os talentos que Ele nos confiou. E muitos estão enterrando esses talentos na terra, estão fazendo nada com esse negócio, estão deixando a sua vida na comunidade dos crentes se tornar um zero à esquerda, porque foram convencidos pelo diabo de que agora ele precisa dar um tempo. Eu lembro que uma vez eu conversava com uma pessoa, há muitos anos, evangélica, crente, e essa pessoa, ouvi dela estarrecido isso, não, ela estava com cerca de 50 e poucos anos, ela disse: não, agora eu não vou fazer mais nada na igreja. Ela tinha uma vida ativa na comunidade para servir a Cristo. Não vou fazer mais nada, não quero mais ministério nenhum, coisa nenhuma, porque agora eu vou dar oportunidade para os mais novos. Isso é uma mentira do diabo. Quando você abre a Bíblia, o salmista nos diz assim: o justo na velhice seria como a palmeira, ele daria frutos na sua velhice. Não existe um tempo onde você e eu podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu para servi-lo no seu reino. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, e preste atenção, essa carta, esse texto foi dirigido a crente, a você e eu que cremos em Cristo, a pessoas que andavam com Jesus. Esse texto não foi escrito para pessoas ímpias, foi escrito para crentes, e Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Sabe o que é isso? A preocupação que tomou conta do coração de Paulo é que ele de alguma forma percebeu que muitas pessoas estavam sendo convencidas dentro da igreja pelo diabo, não pelo Espírito Santo, mas convencidas pelo diabo, dando lugar ao diabo no seu coração e na sua vida, e elas estavam sendo paralisadas, elas estavam se tornando inúteis no reino de Cristo. A preocupação de Paulo era que
de alguma forma esses crentes não dessem lugar ao maligno na sua vida. E por isso ele escreve também aí na carta de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele diz para mim que nós estamos numa guerra contra esses poderes das trevas, que Satanás tem arregimentado as suas entidades malignas para poder de alguma forma nos influenciar, para nos paralisar. E uma das melhores condições, queridos, para que você e eu possamos nos posicionar numa guerra, é conhecer as forças, as armas e os planos do nosso inimigo contra nós. É por isso, e você e eu precisamos entender, é por isso que as nações do mundo gastam milhões, bilhões, para investirem em serviço de espionagem. Sabe por quê? Porque as nações que gastam bilhões com serviço de espionagem, elas querem estar bem informadas acerca do seu inimigo, para vencê-lo quando for necessário enfrentá-lo. É por isso que Satanás e seus demônios preferem que você que está aqui nessa noite, e você que me assiste, ele prefere que todos nós o ignoremos, a ele e as suas entidades, e que ninguém fale dele e nem de suas entidades, porque quanto menos conhecimento você tiver, eu tiver, ou nós tivermos acerca do maligno, mais livre e impunemente, querido, eles podem agir causando os maiores danos possíveis à minha e à sua vida. É por isso que tem muita gente burra, a expressão é essa mesmo, burra, que diz assim: não, eu não gosto que fica falando coisa ruim. Até parece que se você não falar no diabo, ele não vai te incomodar. A Bíblia diz: e nem deis lugar ao diabo. Lá em João 10:10, o Senhor Jesus diz claramente que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E mais adiante, advertindo sobre as astúcias e as ciladas do maligno, Paulo diz em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para poder enganar os crentes, os que creem em Cristo. E é por isso que a palavra do Senhor nos chama a atenção nesse texto, dizendo o seguinte: nem deis lugar ao diabo, porque geralmente, escute isso, você que está aqui, eu estou falando para você que é crente, porque geralmente quem não faz uma consagração integral da sua vida a Jesus Cristo, está dando algum lugar, algum espaço para o diabo. Se nós não ficarmos vigilantes, se ignorarmos os desejos do nosso adversário, nós vamos terminar dando espaço a ele para agir na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa recreação, nos nossos negócios, em todo lugar e ocasião que diz respeito à minha e à sua vida. E é por isso que a Bíblia diz assim: nem deis lugar ao diabo. A pergunta então é: por que não devemos dar lugar ao diabo? Por quê? Alguém diria assim: porque ele é uma coisa ruim, porque ele não presta. Mas por que não devemos dar lugar ao diabo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, não devemos dar espaço, lugar ao diabo, porque ele é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10 diz assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Preste atenção, nós não podemos dar lugar ao diabo, porque ele é o acusador dos irmãos. Esta é uma especialidade do inimigo: acusar, maldizer, fofocar, agir e falar maliciosamente a respeito de Deus e de seus filhos. Isso é obra do maligno. Seu nome na língua grega é diabolos, que significa acusador. Por isso, você e eu não podemos dar lugar ao diabo, porque tem muita gente dando lugar ao diabo, acusando os outros. Quando você encontra alguém que gosta de acusar, de fofocar, de falar mal das pessoas, ela está dando lugar a Satanás na vida dela. E o que tem de gente hoje que fala da vida dos outros,
O que tem de gente hoje que gasta tempo comentando sobre a vida alheia, não é brincadeira, isso é obra do maligno. Quando uma pessoa se entrega à maledicência contra qualquer um, essa pessoa está dando um maior espaço na sua vida ao maligno. A Bíblia diz claramente para mim e para você, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 9 e 10, que olha só a lista que Paulo vai dando. Ele diz assim, que os impuros, que os idólatras, que os adúlteros, que os efeminados, que os sodomitas, que os avarentos, e Paulo diz assim, e os maus dizentes, esse que gosta de ficar falando da vida alheia, não é? Os bêbados, os viciados em drogas inebriantes, os roubadores, e aqui entram aqueles crentes, aqueles membros da igreja que não entregam os dízimos. Paulo diz lá, abra a sua Bíblia depois e confira, 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele diz assim, esses não entrarão no reino de Deus. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Mas como é que a pessoa dá lugar ao diabo? Quando ela começa a falar demais da vida dos outros, sendo maldizente, fofocando. Essa é uma prática que nos nossos dias está em evidência, é uma prática que tem crescido nos nossos dias e no meio da sociedade de uma maneira extraordinária. É interessante e triste ver que os sites que são mais frequentados nesses ambientes da internet, depois daquelas inconveniências da pornografia, é quase sempre esses sites de fofoca, da vida alheia, da vida dos artistas e dos comentários de quantos romances e quantos pegas eles já tiveram. Isso é uma coisa que se tornou uma cultura maligna no nosso meio. Toda prática de pecado, toda prática de desobediência a Deus e a sua palavra, irmãos, são brechas que o diabo não deixa de aproveitar para nos causar o maior dano possível, tanto no presente quanto no futuro. Por isso Paulo diz assim, e nem deis lugar ao diabo. Cuidado com os seus comentários, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com esse hábito que você tem de comentar da vida dos outros, porque quando nós fazemos isso, estamos fazendo o papel de Satanás, e Paulo diz a essa igreja, não deis lugar ao diabo. Em segundo lugar, nós não devemos dar lugar, espaço ao diabo, porque além de ser o acusador, ele é um mentiroso. Em João 8,44, Jesus falando do maligno, ele diz assim, porque nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós não podemos dar lugar ao diabo, porque ele é mentiroso, porque ele é homicida, porque ele é violento, ele é impiedoso, ele é irrecuperável, ele é, segundo Jesus, o pai da mentira. Ele arma ciladas, ele arma e faz armadilhas contra você e contra mim, contra os servos de Cristo, contra todas as pessoas em geral, e são incontáveis, são os seus modos e as ocasiões em que muitos crentes zelosos, por descuido, também acabam dando oportunidade em suas vidas para que o diabo os perturbe. Um dos exemplos mais claros e dos mais frequentes pelos quais muitas pessoas têm dado lugar ao diabo na vida da comunidade dos crentes é através da mentira. É por isso que Jesus disse que ele é o pai da mentira. Mas você assim, pastor, mas como é que é isso? Os crentes não deveriam lidar com a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas algumas pessoas, eu percebo, elas tentam diminuir ou atenuar a gravidade desta falta, chamando as inverdades que elas dizem de mentirinha. Assim essas pessoas confortam a sua consciência, mas é verdade, irmãos, é que essas pessoas deram ou estão dando lugar ao diabo, que ele é o pai inclusive de todas as mentirinhas. É impressionante e triste a gente perceber quantas pessoas no meio religioso, no meio cristão, elas fazem uso constante, frequente da mentira como um estilo e um hábito de vida. E cá entre nós, irmãos, algumas mentirinhas, elas nos livram de grandes constrangimentos, elas só não nos livram do pecado. Meias verdades, as verdades incompletas,
essas coisas que muitas vezes as pessoas usam no seu meio de relacionamento, com o fim de enganar as pessoas, essas coisas são mentiras, essas coisas são malignas, essas coisas é quando você começa a dar espaço para que o diabo perturbe a sua vida, perturbe a sua casa e traga problemas para a sua vida. Preste atenção, se você e eu somos levados a uma fé, irmãos, que não nos custe nada, é possível que nós estejamos seguindo o Cristo errado, porque Jesus disse claramente na sua palavra, que aquela pessoa que deseja segui-lo, e ele diz assim: se alguém quer vir após mim, ele diz, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero ter relacionamento com Cristo, eu preciso aprender a viver na verdade, dizendo a verdade e com todos os custos que isso pode implicar para a minha vida. Cristianismo, irmãos, sem sacrifício, sem custos, dá pouco espaço para Deus e muito para o inimigo das nossas almas. É altamente perigoso e certamente indesejável. Por isso a palavra de Deus adverte dizendo: nem deis lugar ao diabo. A gente dá lugar ao diabo quando usa da mentira. A mentira não presta, irmãos. Nem a grande e nem a pequena, e nem a meia verdade. Essas coisas são espaços na sua vida para o diabo operar contra a sua casa e destruir aquilo que Deus quer realizar como um projeto na sua existência. Paulo diz: não deis lugar ao diabo, porque ele é o pai da mentira, e a mentira não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Em terceiro lugar, outra situação que deixa o diabo à vontade para agir em nossa vida é quando nós somos desonestos. Olha, pode parecer que eu estou sendo muito simples nessa noite, mas quando você abre a sua Bíblia lá em João 12:6, falando sobre Judas Iscariotes, Jesus diz assim, aliás o texto bíblico diz assim lá em João 12:6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Desonestidade tem tudo a ver com a mentira e com o seu pai, que é o diabo. E a Bíblia diz que foi por este caminho, o da desonestidade, que Judas entrou, e quando ele acordou, já era tarde demais. Ele já havia traído Jesus, ele já havia vendido Jesus, e ele não encontrou mais espaço, ele não encontrou mais lugar, nem para arrependimento. Foi a maior tragédia para a vida dele, quando ele começou o hábito da desonestidade. Olha, as pessoas dão muito espaço a Satanás nas suas vidas, quando elas são desonestas. E se a gente tivesse tempo, eu sei que a maioria aqui não tem, mas se a gente tivesse tempo e saísse por aí no comércio fazendo pesquisa sobre os crentes, você ficaria escandalizado. O que você encontraria de crentes desonestos não é aquele que entrou numa dificuldade e não pôde pagar. Eu não estou condenando aqui a pessoa que entrou em dificuldade. Todo mundo pode passar dificuldade. Todo mundo pode chegar num momento em que não tem a condição de pagar a sua conta. Isso é algo que pode ocorrer na vida de qualquer pessoa. Mas quando a pessoa ela é crente e ela não dá lugar ao diabo na sua vida por meio da desonestidade, ela procura o seu devedor ou a pessoa a quem ela está devendo e conversa dizendo: olha, eu estou em dificuldade, não tenho condição de pagar. A pessoa pode não gostar, pode pular, dar tiro, soltar bomba, fazer o que quiser. Eu não tenho condição de pagar, eu vai ter que esperar um pouco. Isso é honestidade. Agora, o que tem de gente desonesta não é brincadeira, é impressionante. Gente que está dentro da comunidade, gente que está no meio dos crentes, que se dizem e se identificam como crentes, e desonestos, compram e não pagam, não é porque não tem condição, é porque não fazem mesmo, é mau caráter. A desonestidade,
ela dá um maior espaço para que o diabo atue contra a sua vida, atue e opere contra a sua casa. Nós somos desonestos, queridos, não apenas quando a gente furta, ou quando a gente compra alguma coisa e não paga, ou quando a gente sonega impostos devidos. Nós somos desonestos também em outros aspectos que muitas vezes você não pensa e nem percebe. Nós somos desonestos, por exemplo, quando negamos culto, obediência, fidelidade, serviço, dízimo, oferta, tempo, sangue, suor e lágrima, aquele que dizemos ser o nosso Senhor e Salvador. Quantas pessoas cantam, levantam as mãos e declaram que Jesus é o alfa, é o ômega, como nós cantamos, é o princípio e o fim, é tudo para mim. Mas quando você vai olhar a vida dela, ela não tem serviço, ela não tem disposição para servir a Jesus. Quando você vai olhar a vida dela, ela é desonesta com o Senhor nos seus dízimos e ofertas, mas ela canta, é tudo para mim, não é coisa nenhuma, isso é brincadeira, porque a desonestidade não é só quando você subtrai algum objeto ou dinheiro das pessoas. Muitas vezes somos desonestos com Cristo e com Deus e com o seu reino, e damos o maior espaço para Satanás. Por isso Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Quando nós somos desonestos, estamos dando espaço para ele. Em Romanos 10, 9, a palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Preste atenção, Romanos diz que a confissão de fé que salva é aquela que afirma que Jesus é Senhor, e se Ele é o meu Senhor mesmo, o meu tempo, o meu talento, os meus dons, tudo o que tem deve estar às suas ordens, à sua disposição e a seu serviço. Se eu não ajo assim, eu estou falhando com a coerência, eu estou falhando com a honestidade. Isso é altamente perigoso e certamente indesejável. Por isso a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Porque quando a gente é desonesto, a gente está dando um espaço enorme na nossa existência para que o diabo possa destruir a nossa história e a nossa vida. Em quarto lugar, nós damos espaço ao diabo sempre que cultivamos em nossa vida a insubmissão às autoridades, aos pais e líderes. Veja que lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, um dos 10 mandamentos, a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E lá em Hebreus 13, 17, a palavra de Deus diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Preste atenção, irmãos, nós damos o maior espaço ao maligno na nossa vida quando nós somos insubmissos às autoridades, aos pais e aos nossos líderes. Insubmissão aos pais, insubmissão aos líderes, às autoridades. Esta é a porta de entrada para que você e eu e qualquer pessoa também possa ser desobediente a Deus. Quem não obedece e nem respeita aos seus pais e aos superiores também não obedecerá a Deus. Eu chamo a atenção especialmente dessa galera que nós temos na nossa comunidade, que são aquele pessoal mais jovem, né? A galera mais jovem, porque parece que o inimigo tem semeado na mente da nossa mocidade, dessa geração mais nova dos nossos dias, essa realidade, a realidade da insubmissão na sua casa, a realidade delas não se submeterem mais aos pais e muito menos aos seus líderes. A maioria da juventude dos nossos dias não respeitam os pais, não respeitam os mais velhos e nem as autoridades, e o diabo sopra na mente desse pessoal, sopra no coração dessas pessoas que isso é legal, que isso é sinônimo de independência e de liberdade, que isso é algo bacana,
bacana, mas o resultado disso é exatamente o contrário. Esse espírito de insubmissão, esse espírito de rebelião, leva a pessoa a ficar escrava de um senhor impiedoso e destrutivo, que é Satanás. Por isso a palavra de Deus adverte dizendo: nem deis lugar ao diabo. Quando é que alguém dá lugar a Satanás? Quando essa pessoa é insubmissa ao Pai, aos líderes, às autoridades que Deus constituiu sobre a vida delas. É por isso que você encontra hoje uma geração de gente muito enferma, irmãos. Você encontra uma geração que morre cedo. Preste atenção. A gente não tem o hábito também de conferir e de pesquisar índices de gente nova que morre. Você ficaria assustado de ver o que tem de adolescente morrendo cedo. E aí as pessoas dizem assim: são as drogas, é a bebida, é as más companhias. Essas coisas colaboram, mas essas coisas são apenas um reforço à insubmissão, à rebeldia dentro de casa aos pais e aos líderes e às autoridades. O pai diz para o menino assim: olha, cuidado com as más companhias. Mas lá na escola, o camarada, ou na faculdade, o camarada começa a andar com o maconheiro, com aquele cheirador de pó, e aí ele acha: não, ele é gente boa, mas eu não vou me meter com esse negócio dele não, pai, fica tranquilo, ele é gente boa. Mas a palavra de Deus diz que esse que você acha que é gente boa, mas que gosta de todas essas coisas inconvenientes, a palavra de Deus diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode achar o que você quiser, querido, mas se você não obedecer um princípio da palavra de Deus, você vai dar lugar ao diabo. Não, aquela sua amiga é gente muito boa, mas ela tem um hábito de trair o marido. Ela tem um hábito da prostituição. Ela não pode ver um macho que ela corre, ela pega todos. Não, mas assim, eu tomo cuidado, viu, pastor, com esse relacionamento. Querido, vai nessa estrada, vai nesse projeto, vai nessa caminhada, que você vai ver o que vai acontecer. A palavra de Deus, ela nos diz que um abismo chama outro abismo, está escrito lá. É por isso que as pessoas que fazem coisas erradas, elas só se associam aos malfeitores, aqueles que fazem mais coisas erradas, porque é bíblico, um abismo vai chamando outro abismo, e quando a pessoa percebe, ela está no fundo do poço, num buraco tão profundo, que o diabo convence ela de que não tem jeito dela sair dali mais. Mas e você começa a conviver com esse tipo de gente? Eu disse conviver, não é conversar de vez em quando. A gente conversa de vez em quando com pessoas mais esquisitas, estranhas e da pá virada, mas tem gente que vai conviver com isso, gasta muito tempo de relacionamento e acha: não, pastor, a Bíblia não diz que eu tenho que ser sal e luz do mundo. Você tem que ser sal e luz do mundo, mas você tem que tomar cuidado, você tem que saber manter um distanciamento para que essas coisas não te contaminem. A palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. As pessoas, elas dão lugar ao diabo quando elas são insubmissas às autoridades, aos pais e aos seus líderes. Agora preste muita atenção. Depois que a gente fez esse diagnóstico das razões pelas quais nós não devemos dar lugar ao diabo, eu quero fazer aqui nessa noite, terminar a minha palavra para você nessa noite, fazendo para você algumas sugestões para que o maligno tenha as menores chances possíveis com você. O que é que você pode fazer para que o maligno tenha as menores chances com você? Preste atenção. Em primeiro lugar, para que o diabo tenha as menores possibilidades, chances possíveis conosco, cuide dos seus pensamentos. Repita comigo: eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Diga para quem está do seu lado aí: cuidado com o que você anda pensando. Olha aqui para mim. Nessa pandemia, o diabo está fazendo pós-doutorado em influenciar a mente. Ele já é muito bom nesse negócio, mas agora eu acho, Adalto, que ele está fazendo pós-doutorado, porque as pessoas estão dentro de casa,
apavoradas, ainda apavoradas, preocupadas. Quando você abre a sua Bíblia em Filipenses 4:8, lá diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma das formas de zelar pelos nossos pensamentos é você evitar ver e ouvir coisas que contaminam a sua alma. Então, se você quer dar as menores chances possíveis para que o inimigo alcance vantagem contra você, então tome cuidado com o que você pensa, porque com as coisas que você vê, que vão influenciar a sua alma. Existem filmes, existem músicas, existem peças teatrais, existem espetáculos, existem conversas e companhias que são imorais e inconvenientes. Cuidado com esse negócio. Frequentar lugares como boates, ir para balada é sempre lesivo para a sua alma. As nossas grandes batalhas, elas são travadas, queridos, na área do pensamento. Os dardos mais inflamados que o diabo tem, ele lança contra o campo das ideias. Nós precisamos, se queremos dar as menores chances possíveis para o maligno, você e eu precisamos abastecer a nossa mente com a santa e pura palavra de Deus. Só através dela é que nós vamos poder santificar a nossa vida e guardar puros os nossos caminhos. Por isso a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Você dá as menores chances a Satanás quando você cuida dos seus pensamentos. Você começa a ter uns pensamentos estranhos, cuidado. Aqueles pensamentos que vão na contramão daquilo que a palavra de Deus recomenda, você já identificou que você está debaixo de um ataque de Satanás. Pensamentos de desistência, pensamentos de abrir mão de coisas que Deus te vocacionou para realizar. Você está debaixo de ataque de Satanás. Se você não quer dar nenhuma chance ao maligno, cuide dos seus pensamentos. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Cuidado com esses hábitos que te prendem durante longas horas. Tem gente que está presa pelo hábito de séries, não consegue largar a Netflix. E aí os pensamentos da pessoa vão sendo abastecidos só com coisas desagradáveis. Às vezes você está preso a hábitos de jogos de videogame e você passa horas ali naquele troço, aqueles negócios, né, de luta e pancada, e aí dá um grito, aí explode o cidadão do outro lado. Você gasta horas com isso, horas. Tem gente que não é videogame, que não é série da Netflix, o problema é que ela não sai do Face, ela fica ali e sabe da vida de todo mundo, Você sabia que a fulana largou o fulano e fugiu com o Beltrano? Está todo mundo se informando ali no Facebook. A pessoa gasta horas e horas com aquilo, só vai enchendo a cabeça com o que não serve. E aí você vai dando os maiores espaços para o maligno. Se você não quer dar chance ao maligno contra a sua vida, cuide dos seus pensamentos. Se é algo bom, então invista nisso. A melhor coisa que você pode investir é gastar tempo da sua vida com Cristo. Aí quando a pessoa permite que os espaços no seu coração sejam ocupados por aquilo que não presta, e ela dá lugar a Satanás, o diabo começa a falar com ela assim: a igreja só de vez em quando, ainda mais agora que o diabo está trabalhando forte em cima disso agora, né? Que igreja vai pegar Covid, né? Irmãos, eu posso até queimar minha língua aqui hoje, eu posso até pagar pela língua, mas em nome de Jesus não acontecerá. Mas já tem
quase 3 meses que eu estou fazendo culto aqui. Ninguém da igreja que eu saiba pegou Covid, a não ser o filho aí de uma pessoa que eu saiba. Oficialmente ninguém pegou Covid aqui. Pode acontecer de repente semana que vem um monte pegar. Pode acontecer. Mas eu tenho feito uma oração por você e por essa casa. Eu reivindico a promessa do Salmo 91. Peste nenhuma, praga nenhuma sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa comunidade. Ah, mas se alguém aqui pegou, são possibilidades que a vida coloca para nós. Deus permitiu, teve um propósito com isso. Você não tem menos fé, ou menos fé, melhor dizendo, do que eu ou do que o outro. Não, pode acontecer. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas para o matador. Todo dia a gente corre risco de morte. Todos nós corremos todo dia. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas cuidado com os seus pensamentos, porque se o maligno começa a semear pensamentos de que não devo mais à igreja, de que você já começa a sentir saudade, sabe? A pessoa começa a sentir saudade, lembrança daquelas festas dos amigos anteriores, você está doido para cair no mundão. Olha, você está dando a maior chance para o maligno. Sai fora disso, encha a sua mente com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Vá para uma célula. O que você está fazendo, menina? Sem ir para uma célula? O que você está fazendo aí, rapaz? Senhor, senhora, sem ir para uma célula. Vai encher a tua mente com as coisas boas que são do alto. Em segundo lugar, para que o diabo tenha as menores chances possíveis conosco, tenha cuidado com as suas diversões. Repita comigo: eu preciso ter muito cuidado com as minhas diversões. Diga para quem está do lado: cuidado com as suas diversões. Irmãos, se você não quer dar nenhuma chance ao maligno, evite companhia de amigos irreverentes. Fuja de diversões perigosas como bebidas alcoólicas, não é? Apostas de dinheiro, jogos de azar usando o baralho. Se nós não queremos dar lugar nenhum ao inimigo, nós precisamos fugir de tudo aquilo que compromete a nossa vida cristã e a nossa pureza. A palavra de Deus, ela nos diz em 1 Coríntios 10, 23 o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Cuidado com a sua diversão. Quando nós nos entregamos a diversões que nos afastam de Deus ou da santidade, verdadeiras avenidas são abertas na minha e na sua vida, para que o maligno possa operar e agir contra nós. É preciso fugir do pecado, porque ele abre um grande espaço na nossa vida para o adversário. Por isso a palavra de Deus diz: nem deis lugar ao diabo. Se você não quer dar nenhuma chance para o maligno, cuidado com as suas diversões. Cuidado com aquilo que te diverte. Cuidado, porque às vezes você gosta demais desse negócio, mas isso está trazendo um transtorno para a sua vida, uma opressão para a sua vida. E em terceiro e último lugar, para que o diabo tenha as menores chances possíveis conosco, seja obediente a Deus e a sua palavra. Preste atenção, a obediência a Deus e a sua palavra é uma barreira que Satanás não consegue ultrapassar, irmãos. Se existe alguma coisa que Satanás não consegue vencer e ultrapassar, é a obediência à palavra de Cristo. Uma pessoa que anda apegado à palavra de Deus, uma pessoa que anda em retidão, em pureza, em santidade, o diabo não consegue vencer essa barreira. A pessoa pode até clamar pelo nome de Jesus, mas se ela estiver metida na impureza, se ela estiver metida na lambança, se ela estiver toda comprometida na sua santidade, o diabo vai passar por cima disso rindo. Eu nunca me esqueço de um dia em que eu fui participar de um culto. Eu era seminarista e um colega, pastor, amigo meu,
foi pregar numa igreja, e eu fui participar do culto, porque ele tem uma palavra muito boa, e eu brinquei com outro amigo meu, também seminarista naquela ocasião, falei com ele assim: vamos lá na igreja fulana de tal, na igreja metodista, uma igreja metodista de Belo Horizonte, bairro Santa Efigênia. Falei: vamos lá, porque hoje o pastor Osman vai pregar lá, então hoje a gente vai botar um babador, vamos levar um prato, a gente vai comer filé mignon. Eu disse isso: vamos comer filé mignon. E aí, irmãos, eu fui para aquele culto, sabendo que ia receber uma palavra abençoadora, muito boa, e eu me assentei no primeiro banco, onde está aqui o Mauro, nesse lado, pronto, para receber aquela palavra. E aí, quando o pastor subiu no altar, ele foi ler um texto da Bíblia, ele foi ler um texto bíblico, ele começou a ler um texto bíblico, eu ouvi um barulho enorme na igreja, eu estava no primeiro banco, eu olhei para o meu colega do lado e falei assim: eu não vou nem sair do lugar, eu tenho certeza que caiu alguém endemoniado lá no meio da igreja. Mas era uma igreja naquela ocasião muito conservadora, e fez aquele silêncio, o pastor continuou lendo o texto, e aí ninguém se movia. Eu me arrisquei a olhar no corredor, quando eu olhei no corredor, tinha um cara caído no meio do corredor, ninguém da igreja se moveu, ninguém. Aí eu virei para o colega e falei assim: não tem jeito, foi-se o nosso filé mignon, a gente vai ter que ajudar, porque ninguém da igreja, não tem um crente valente nessa igreja, ninguém, nós vamos ter que, senão o pastor não vai conseguir pregar, nós vamos ter que ajudar. Ninguém saiu do lugar, irmãos. Aí eu saí, e o outro seminarista, pegamos o cara no meio do corredor, perguntamos a alguém da igreja: tem alguma sala que a gente possa levar essa pessoa? Tem, levamos para uma sala, e aí 3 velhinhos da igreja nos acompanharam, 3 velhinhos, nunca vou me esquecer desse dia. Por isso que eu digo que o diabo não respeita o nome de Jesus na boca de gente que não tem compromisso com ele. 3 velhinhos nos acompanharam, estavam de blazer, umas bíblias desse tamanho, blibão na mão de cada um deles. Entramos na sala, botamos o cara lá, endemoniado, e aí a gente começou a orar e repreender aqueles demônios, e aquelas entidades resistentes, de repente aquela entidade começou a citar de cor um texto da Bíblia para mim e para o meu colega: porque o Senhor é o meu pastor, e dava uma gargalhada, e nada me faltará, e dava outra gargalhada. Eu fui ficando enfesado com aquele negócio, e o diabo citando. Irmãos, eu me descuidei 5 segundos naquele momento de libertação com aquele camarada. Os 3 velhinhos voaram no endemoniado, irmão, com a Bíblia, dando biblada. Pá, sai dele! E pá, sai dele! Pá! Eu tive que controlar o endemoniado e mais 3 velhos agressivos. Os velhinhos deviam ter 70 anos, irmão, com um biblão dando na cabeça do cara, e eu tive que segurar os velhinhos e ainda o endemoniado. Foi uma confusão, porque os velhinhos acreditavam que de repente aquela Bíblia enorme batendo no cidadão ali ia resolver a parada, e não resolveu, porque aquele homem oprimido, Satanás na boca dele começou a rir, dava gargalhada e dizia assim: pode bater, porque eu sou espírito, vocês estão machucando é ele. Eu fiquei bravo naquele dia, deu um trabalhão, perdi o culto, não comi. Mas sabe por quê? Aquele espírito não saiu diante das bibladas que ele levou pela cara fora daqueles velhinhos, porque o que faz o maligno recuar, o que impede ele de avançar, é quando você e eu somos obedientes à palavra de Deus, submissos à palavra de Cristo, quando temos uma vida de retidão, de pureza e de santidade. Essas coisas são barreiras, impede o maligno de avançar contra mim e contra você. Que nessa noite, querido, em nome de Jesus, você não dê lugar ao diabo. Saia daqui determinado a não dar lugar ao diabo na sua vida. Paulo escreveu isso para crentes, não foi para gente incrédula, ele escreveu para crentes. E se ele escreveu para crentes,
é porque Paulo identificou na igreja de Éfeso muita gente dando lugar ao diabo. E se você e eu não queremos dar lugar ao diabo, precisamos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas diversões e precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Quando nós zelamos por essas coisas, nós com certeza resguardamos a nossa vida e teremos a bênção de Deus para fazer as coisas que vamos realizar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar então, queridos. Feche os seus olhos e pense um pouquinho na sua vida agora. Na sua vida. Será que de alguma forma você se descuidou e acabou dando algum espaço no seu coração, na sua vida, para o maligno? Pense um pouquinho, veja quais são aquelas áreas, ou aquela área, em que ele tem alcançado vantagem contra você. Eu quero orar com você, feche os olhos. Se você identificou alguma coisa que você precisa rever, levante sua mão e eu vou orar com você daqui mesmo. Você não vai sair do seu lugar. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesta hora a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que identificou áreas ou uma área na sua vida aonde o maligno alcançou vantagem contra ela. E nessa hora, Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer o coração deste homem e desta mulher, que o Senhor possa fortalecer a sua vida e a sua fé, a fim de que ela possa ter uma decisão para romper com isso, para quebrar essas cadeias com a ajuda e a bênção do Senhor em nome de Jesus, para que ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, tomar decisões, a fim de que a sua vida seja completamente livre, completamente liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender todas essas cadeias que foram construídas, edificadas contra a vida desta pessoa que tem a sua mão levantada. Eu repreendo essas cadeias em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar esses grilhões, que o Senhor possa habilitar as mãos deste homem e desta mulher, ó Deus, para uma caminhada de pureza, de santidade, de retidão, de obediência à Tua palavra, a fim de que ela possa viver uma vida totalmente livre, completamente desimpedida, uma vida em plena liberdade na presença do Senhor. Nós oramos, ó Deus, abençoando essas vidas e repreendendo toda ação, toda acusação, todo espírito maligno que opera contra a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Que haja bênção, favor, ajuda do Senhor para ela, a fim de que, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu auxílio, ela possa vencer, e ela possa superar, e ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, cantar como Miriam cantou quando atravessou o Mar Vermelho e celebrar o grande livramento do Senhor para a sua vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, queridos.